Aleluia, né, irmãos? Que campanha maravilhosa essa que o grande doador tem dado a cada um de nós a participar. Quem tem lido o livro tem sido impactado. Domingo, quando eu comecei a ler o livro, quando eu recebi aquela palavra do Senhor de Joel, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre o trigo, aquilo ali já me reanimou, me avivou, porque tudo que nós precisamos, o nosso Criador está disponível para nos dar. Não precisa nem pedir, porque Ele já disse que ia dar. A gente só precisa desfrutar. Então isso é maravilhoso. E nas nossas células, né, a gente trabalhou sobre o grande doador nos dá sentido. E eu falei na minha célula, depois que a gente aprendeu o que o grande doador já nos deu, a depressão vai passar bem longe da gente. Porque quem entende o que o grande doador deu, não consegue, a depressão até chega perto, mas ela não consegue se instalar. Porque a gente lembra que o nosso Deus já proveu tudo que a gente precisa para viver. Amém? E hoje nós vamos refletir sobre o que nós vamos aprender durante a semana. Que o grande doador nos deu valores. E eu quero te dar uma boa notícia. Você tem a mente de Cristo. Amém? A sua mente foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. E Deus agora nos dá os seus valores, dando a mente do seu Filho Jesus. Então, irmãos, o que a gente vai viver essa semana vai mudar radicalmente a sua vida se você quiser. Porque já está disponível a você. Você só tem que desfrutar. Então a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,16. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Uma pergunta. Mas olha o que o Espírito Santo falou o coração do apóstolo Paulo e ele nos ensina e nos faz tomar posse. Mas nós pensamos como Cristo pensa. Essa versão está maravilhosa. Nós pensamos como Cristo pensa. Eu não penso como economista, eu não penso como educador, eu não penso como psicóloga, eu não penso como pastora, eu penso como Cristo pensa. Esse é o valor que o grande doador deu a cada um de nós. E olharmos para Jesus e entendermos que Ele é a visibilidade de Deus e começarmos a pensar como Ele pensou. Maravilhoso, não é isso? O grande doador já nos deu esse valor. E o pastor Carlito diz uma frase muito interessante. O grande doador não nos dá valores para nos limitar, e sim para nos proteger. Então, você não precisa achar que quando você começar a pensar como Cristo, você vai ter problemas porque você não vai poder fazer isso, ou vai ter que fazer aquilo. Não. Quando você começa a pensar como Cristo pensou, você é protegido. E isso é maravilhoso. E eu fui pesquisar o que significa valor. O que significa essa palavra, para que a gente possa compreender melhor o que nós estamos recebendo do grande doador. E valores é o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que determina a forma como a pessoa ou a organização se comporta, interage com outros indivíduos e com o meio ambiente. Então, quando Deus deu o seu valor através de Jesus, Ele começa a fazer uma cultura do reino aqui na terra. Ele começa a dar subsídios para que eu e você começamos a interagir com as pessoas e com o nosso meio ambiente a partir dos valores do céu. Olha que coisa maravilhosa. Olha que presente revolucionário. Os jovens que estão aqui, que gostam, já está na veia dos jovens, lutarem por direitos. E nós vivemos num reino onde Deus já nos deu valores que vai transformar a sociedade.
É só nós entendermos que já está à disposição de cada um de nós. E hoje a maior crise da humanidade é isso, porque não temos mais valores. E por isso, cada um vive para si. E vivendo para si, a gente vai prejudicando cada um de nós. Por isso que quando chove, a culpa não é da chuva, é a culpa de cada um que já perdeu o valor de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com a verba que foi feita para abençoar toda uma comunidade, e aí todos nós sofremos. Por quê? Se perdeu o valor, só se pensa em si mesmo, só se pensa ganhar para si. Mas nós já temos a mente de Cristo, nós já sabemos como temos que agir. E o grande doador tira a murmuração da nossa boca e começa a colocar na nossa mente atitudes para começar a influenciar o mundo que jaz no maligno. Mas quem vai vencer no final é o nosso Deus. Então nós já somos vencedores. Então precisamos já agir como o que vai durar eternamente, com a mente de Cristo. A vida na terra não é fácil, né? A gente tem muitas decisões a tomar, a gente tem muitas lutas para viver, mas o valor que o grande doador nos dá, nos protege, para que até aquele dia que o nosso Senhor Jesus vier nos buscar, a gente esteja vivendo a vida abundante que já está disponível para todos aqueles que creem e amam a Deus. Sem os valores de Deus, é muito fácil se perder. Valores são bússolas que apontam a direção. Então, nessa manhã, Deus vai falar ao nosso coração. Quais são os valores que já estão disponíveis para cada um de nós para nos proteger e para que venhamos a manter, mesmo diante das lutas e das adversidades, dos problemas diários, os valores do reino de Deus. Então, o primeiro valor que a gente vai aprender nessa manhã é que o grande doador nos deu intimidade. Deu a intimidade dele para convivermos juntos. E o texto bíblico é João 10,14. Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Deus já nos deu a oportunidade de estarmos na sua presença, desfrutarmos da sua presença. Não tem valor maior do que esse. A criatura ter acesso ao Criador. Não tem uma religião que consegue fazer isso, a não ser Jesus. Porque Jesus não é religião. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E Ele nos dá acesso livre ao Pai. Então, eu e você que já recebemos o sentido da vida, já recebemos Jesus, já recebemos o Espírito Santo de Deus, tudo pela graça de Deus, nós agora podemos desfrutar de intimidade com Deus. Olha que presente maravilhoso. Hoje eu estava falando com os líderes do Crescer. Gente, a gente perde tanto tempo reclamando de presentes temporários que a gente acha que Deus tem que nos dar. Mas a gente não valoriza os presentes eternos que está à disposição de cada um de nós. E o mais precioso valor é você poder falar com Deus. As pessoas estão batendo cabeças aí para conseguir ser aceita por deuses falsos, e nós temos acesso livre ao Pai. E mais do que ter acesso, nós podemos ter intimidade com Deus. Essa semana eu estava vendo uma mensagem falando sobre temperamentos, e um dos temperamentos que trazem alguma dificuldade nas relações interpessoal é um relacionamento que eles denominam de passivo-agressivo. E o problema maior desse temperamento é porque as pessoas que desenvolvem essa deficiência no temperamento, elas não conseguem aprofundar em relacionamentos. Ela fica isolada, porque ela não se permite se conhecer e não permite conhecer o outro.
E eu fiquei pensando, quantos passivos agressivos tem no meio do povo de Deus? Porque temos acesso ao Pai, mas não queremos ter intimidade com o Pai. Nós queremos viver na superficialidade. Quando começamos a experimentar a profundidade da intimidade, Mas Deus nessa manhã está dizendo, filhinho, é bom você estar comigo. Filho, eu estou à sua espera para a gente caminhar juntos. Tem um projeto eterno para cada um de vocês comigo. E nós vamos vencer no final. Mas você precisa permanecer em mim. Você precisa ouvir a minha voz. Você precisa reconhecer quando eu estou falando. E quando são falsos pastores que estão falando. E tudo isso nós conseguimos com a intimidade com o Pai. A intimidade com o grande doador nos faz ouvi-lo, nos faz experimentá-lo, apesar dos infernos que se revelam durante o dia para conosco. Irmãos, o fato de sermos íntimos do Senhor não significa que dias difíceis não aconteçam nas nossas vidas. E nem que a gente não vai ter notícias de infernos que acontecem na vida das outras pessoas. Mas a intimidade com Deus vai nos ajudar a saber como enfrentá-lo. Porque o inferno já está derrotado. Mas ele ainda se apresenta nesse momento da história. Mas eu preciso olhar para ele dizendo assim, já acabou. Quem está comigo nesse inferno aparente que vivo ou que as pessoas vivem e me afetam, me protege. Para que eu possa viver de maneira extraordinária, apesar das dores que a gente enfrenta e vive. A bênção da intimidade tem um propósito de compartilharmos de Deus aos outros. Hoje na EBD a gente viu isso, né? A gente aprende não só para conhecimento nosso, mas também para edificar os outros. Quanto mais íntimos do Senhor, quanto mais recebermos da presença do Senhor, teremos mais de Deus para compartilhar. Entenderemos mais como Jesus pensa e nós também iremos pensar e agir como Ele. Intimidade com Deus produz satisfação tal que o que recebemos dele, estamos prontos para doar. Que me fez lembrar de Abraão. Quem chamou Abraão para aquele grande projeto foi Deus. Sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou mostrar para onde você tem que ir. Depois Deus diz a Abraão que o que ele tem para Abraão é tão grande que Abraão nem tem para dar para ele. Porque ele falou que faria de Abraão uma grande nação, que abençoaria todas as pessoas da terra. Mas Abraão nem filho tinha. Mas Deus fez a promessa e deu os recursos para que as promessas fossem cumpridas na vida de Abraão. E Abraão passou muitas lapidações do Senhor, até entender que o que era mais importante não era o Isaac. O mais importante era a intimidade que ele tinha com o pai. E Abraão entendeu isso. Porque quando Deus falou, eu quero seu filho, Abraão deve ter sentido uma dor tremenda. Mas ele já tinha entendido que a vida dele não era Isaac. A vida dele era Deus. E ele já tinha intimidade com esse Deus. Então quem ganha intimidade com Deus, ganha bênção. Porque viver na presença de Deus não falta trigo, não falta vinho, não falta azeite. Mas também nós não vivemos com Deus por causa de vinho, por causa de trigo e nem por causa de azeite. Nós vivemos porque entendemos que sem Deus nada somos. Então Abraão, ele recebeu uma promessa, recebeu o recurso da promessa, mas na hora que Deus pediu, ele entendeu que era de Deus, não era dele. Só os íntimos conseguem viver isso. E você pode ser um íntimo do Senhor, porque Deus já liberou. Quem quiser ter intimidade comigo, pode ter. Quem busca, acha. Você tem buscado o grande doador?
porque ele já está disponível para ser achado. Deixe a dureza e o orgulho, se entregue a um relacionamento de amor e confiança que o grande doador está oferecendo a você hoje, sem intermediários ou barreiras. Aceite viver em comunhão com Deus. Tantos querem isso, nós já temos, porque vivemos na superficialidade. Hoje o grande doador está dizendo: eu dei a minha intimidade para vocês. Não desprezem, aproveite. Ele não tem medo de ser conhecido. Ele está disponível para se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar com os filhos dele. Mas tem um segundo presente que o grande doador nos dá. Ele nos dá a sua sabedoria. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então não tem desculpa, irmão. Se você fala assim: mas eu não tenho sabedoria, não é para se acomodar. A palavra de Deus diz: peça, e você já tem, você já vai receber. Se você ainda não tem, porque você está procurando em fonte errada. Porque a palavra não mente. E o grande doador diz: se vocês têm falta, se vocês reconhecem que vocês têm falta de sabedoria, vocês podem me pedir, que já está liberado. E ser sábio não é ter conhecimento. Porque tem muita gente que tem conhecimento bíblico, mas sabedoria é aprender e saber a hora de usar. Porque tem gente que aprende, mas não sabe a hora de usar. Então não é sábio. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe ensinava botava nas portas, né? Para a gente aprender a palavra de Deus, e sempre marcou no meu coração e na minha mente: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós precisamos pedir a Deus: Deus, me ensina, porque eu não sei. Mas sabia por que a gente não pede? Porque a gente acha que a gente é sábio. Por isso que a gente não pede. Eu já sei. Não precisa perguntar isso para Deus, não, eu já sei. Irmãos, a gente não sabe. Cada situação que se aparece na nossa vida não dá para responder da mesma maneira que você respondeu da outra vez. A gente precisa de orientação do Espírito Santo de Deus para dizer: é isso. Nesse momento é para agir assim. Nesse momento não é para agir assim. Isso tudo é fruto da intimidade com Deus. Porque quanto mais íntimos, mais perseveremos o Espírito Santo falar da palavra para a gente naquela situação. Uma outra palavra que me impactou do livro O Grande Doador: a vida na terra é centrada em Deus e nas pessoas. Sabia por que a gente não vive com sabedoria? Porque a nossa vida está centrada na gente mesmo. A gente não quer saber o que Deus pensa sobre isso. A gente não quer pensar como Cristo naquela situação. A gente quer pensar como a gente. Se deu errado, a gente corre para Deus. Só como que a gente não está íntimo de Deus, a gente interpreta errada. E aí a nossa vida vai ficando enrolada, tendo o grande doador com toda a sabedoria liberada para a gente. Então nessa manhã Deus está dizendo assim: para de ser orgulhoso e pede minha ajuda. Porque eu tenho minha sabedoria liberada para vocês. Sabe aquela decisão que você tem que tomar no trabalho? Você não tem que buscar nos seus livros de faculdade, não. Você tem que buscar na sua intimidade com Deus e na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verdade, vai confirmar tudo que está naquele livro lá que você estudou na faculdade. Mas a gente valoriza a sabedoria do homem mais do que de Deus. E depois a gente quer falar, a gente fica com raiva que as pessoas não entendem o evangelho. Porque a gente não prega o evangelho, a gente prega a nossa religião. Porque quando a gente começar a falar, será, na sabedoria de Deus, será como os discípulos que começaram a falar cheio do Espírito Santo, o pessoal falou: mas não era pescador e agora como que tem tanta sabedoria?
Porque a sabedoria dele não era mais de pescador de peixe, era de gente que tinha sido ensinado pelo pescador, por Jesus ser o pescador de almas. E isso não se encontra em livros nem em seminários, se encontra na presença do Senhor, liberada por Ele, toda a sabedoria procurada pelos seus filhos. Deus deu a você a sabedoria, e a sabedoria dele vai refletir quem Ele é. E as pessoas vão dizer, eu quero isso também. E você vai dizer, não é minha, é de um Deus grande doador, que você também pode receber. E você também pode ser sábio. Vivamos com sabedoria, aproveitando as oportunidades, animando uns aos outros e sempre agradecido. Portanto, seja sábio e não viva sem aplicá-la em cada aspecto de sua vida. Antes de planejar, sonhar ou decidir qualquer coisa, busque a sabedoria de Deus e abençoe aqueles que estão à sua volta. Eu gostaria de ler um texto de Tiago, para ficar bem certo o que é a sabedoria do Senhor. Tiago 3,13. Tiago 3,13. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não minta contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas mais. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Depois desse texto, irmão, a gente tem que pedir sabedoria. Porque a gente reconhece que muitos dos nossos conhecimentos e o que a gente diz que é sabedoria não vem do céu. Vem do outro doador, que esse eu estou querendo eliminar todas as doações que ele vem me dando. Porque eu quero só receber do grande doador. Do falso doador está disponível todos os dias e muitas vezes nós pegamos os presentes terríveis que eles nos dão. Mas do grande doador é o melhor. E vamos pedir sabedoria para identificar quando é presente do falso doador e quando é presente do grande doador. Então já aprendemos que já ganhamos a intimidade do Senhor, já aprendemos que ganhamos a sabedoria do Senhor e um outro presente, o perdão. Hebreus 10:17. Você pecou hoje? Olha que Deus fala para você, depois de você confessar os seus pecados. Dos seus pecados e iniquidade, não me lembrarei mais. Esse é o grande doador. O falso doador faz você pecar e depois ainda fica constantemente te acusando, te relembrando o que você pecou. Mas o grande doador está dizendo, filho, toda vez que você vier a mim, eu vou liberar perdão. E mais, eu nem vou me lembrar mais do que aconteceu com você. E nós temos aprendido nessa campanha do grande doador que quanto mais doamos, mais recebemos. Não é isso? E no perdão é a mesma coisa. Nós recebemos o perdão do Senhor. Então precisamos doar perdão. Por isso que na oração que Jesus ensinou os princípios para os discípulos, ele falou, perdoa-nos como nós perdoamos as ofensas daqueles que nos ofenderam. Porque Deus nos deu já um perdão que nós não merecíamos e está constantemente nos perdoando. E Ele quer que isso transborde para os nossos relacionamentos interpessoais. Irmãos, quantos de nós na comunidade de fé estamos paralisados
porque recebemos do Senhor perdão, mas não conseguimos liberar perdão para as pessoas que estão ao nosso lado. O perdão não é um sentimento, porque tem gente que fala assim, não estou sentindo para perdoar. Não é para você sentir, não. É para você obedecer. Perdão é obediência, e perdão é sobrevivência, porque você só vai receber perdão de Deus se você perdoar, e a gente peca. E como que a gente vai receber perdão se a gente está retendo perdão? Então é algo muito sério. Mas o grande doador está dizendo, olha, eu que sou Deus santo, eu que sou Deus perfeito, todas as vezes que vocês vêm a mim, confessam os seus pecados, eu perdoo. E mais, eu esqueço. Então, por favor, transborde de mim para as pessoas que vão errar com você. Eu achei muito interessante uma frase do Martin Luther King Jr., que ele diz assim, perdão não é um ato ocasional, e sim uma atitude permanente. A gente tem facilidade até perdoar a primeira vez, né? O irmão fez alguma coisa que não me agradou, eu perdoo. Mas na segunda a gente já olha ele meio estranho. Na terceira, irmão, nem vem falar, porque você já não pecou de novo comigo? Mas perdão é um ato constante, tem que ser da minha essência. Me machucaram, eu já liberei perdão antes da pessoa vir me pedir perdão. Porque é assim com Deus. Deus, em sua essência, Ele já está pronto para perdoar. Ele só espera você pedir. Mas Ele já decidiu que você já está perdoado. Que já liberou o perdão para você. E o grande doador nos dá esse presente para a gente repartir na nossa comunidade, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos interpessoais. Pedro era um dos principais amigos e discípulos de Jesus, porém, traiu Jesus. E ele mesmo ficou tão sentido que ele, depois de ter visto Jesus ressuscitado, ele ainda resolveu pescar, porque ele achava que não tem mais jeito. Traiu o mestre. Ele pensou com a mente humana. Mas quando nós pensamos com a mente de Cristo, nós já sentimos perdoados pelo Senhor. Mas Jesus o perdoou. Jesus foi atrás dele. Jesus preparou um dia a mais para amar, né? Jesus fez um dia a mais para amar. Preparou ali uma refeição. Falou, Pedro, você me ama? Pedro, não amo, Senhor. Pedro, mas você me ama mesmo? Não amo, Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, meu filho, vai lá cuidar daquelas pessoas que são minhas também. O perdão já nos coloca na posição que tínhamos antes de pecar. Então, muitas vezes Deus nos libera perdão, mas a gente fica lá no nosso cantinho dizendo, não tem mais nada para o reino para mim. Não acredite nisso. Porque Deus te perdoa, esquece e te coloca em posições até maiores que você estava. O mesmo Jesus quer dar o perdão a você hoje. Porque a sua principal atividade é perdoar. Ele falou lá naquela cruz, que foi a nossa salvação, nosso acesso ao Pai. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus nessa manhã está dizendo, eu te perdoo, volta. Porque a gente tem uma missão a cumprir, até que eu venha buscar vocês, para que vocês vivam a vida eterna na plenitude. E o último presente dessa manhã, porque teremos 40 dias recebendo o presente do grande doador. Mas o último presente, o grande doador nos deu alegria. Hebreus 1:9. O teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Alegria é um presente de Deus para todos nós. E eu fui pesquisar o que é a alegria. Porque às vezes a gente fala tanto, mas às vezes a gente não tem percepção do que é. E quando a gente vai lá para entender o significado, Deus ainda fala mais com a gente. E
um dos significados de alegria é contentamento. E aí eu fiquei pensando, e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, e ele falou assim, sabia por que que é possível você chorar uma noite e de manhã você estar alegre? Porque quando você experimenta a presença do Senhor, Ele derrama a sua alegria sobre a sua vida. E mesmo que a noite escura chegue, o meu Espírito lembra vocês quem vocês eram, o que eu fiz por vocês e o que está à disposição de vocês. Então, mesmo que o problema se levante de manhã, mas a alegria já se renovou. Porque a minha alegria não está em problema resolvido, a minha alegria está no meu Deus que me satisfaz. Então, irmãos, estamos em anos de crise, o dinheiro está curto, às vezes tem que mudar de situação, não fica triste não. Porque você tem a alegria do Senhor. Tem muita gente aí que está cheia do dinheiro, mas não tem a alegria do Senhor. Quando acaba o dinheiro, se mata, porque a alegria dele estava no tesouro errado. Mas nós que temos o Senhor, a noite vai chegar, porque não tem jeito. Todos nós vamos passar pela noite. Mas a certeza que a presença do Senhor está em nós, já acordamos alegres. A alegria é um valor para te proteger, não um sentimento como alguma coisa boa acontece com você. Por isso que a nossa geração só tem gente infeliz. Os nossos jovens têm tudo para progredir. Mas quando alguma coisa dá errado, eles se frustram. Vão para as drogas, vão para o sexo, vão para a internet. Porque nós pais não queremos que eles tenham noite. Porque nós não estamos dando a oportunidade deles experimentarem o grande doador. Porque quem convive com o grande doador não tem ausência de noite, mas tem a certeza que a noite vai chegar, mas a alegria é maior do que a noite. Mas na perspectiva da fé, ela é algo muito maior do que isso. A alegria, sobretudo, faz parte do fruto do Espírito. O grande doador já não deu o Espírito Santo para cada um de nós? E ele produz, não sou eu que produzo não. Não, hoje eu vou estar alegre. Não, o Espírito que está em mim diz assim, minha filha, tem alegria aí. Viva com alegria. E uma pessoa que nos ensina sobre alegria é Paulo, hein? Paulo, quando escreve a carta de Filipenses, ele estava na prisão, mas é a carta que ele fala mais de alegria. Porque Paulo tinha entendido o que é alegria. Paulo tinha entendido que a alegria dele não estava nos títulos, ele tinha entendido que a alegria dele não estava nos rituais religiosos, nem o que as pessoas pensavam sobre ele, nem a situação que ele vivia. Ele podia estar numa prisão, mas ele estava alegre, porque ele entendeu que ele vivia na escuridão, preso pelo pecado, por Satanás, mas Jesus o resgatou para o reino da luz. E ele tinha consciência plena do que isso significava. E por isso ele vivia em plena alegria. E mais, ele estimulava as pessoas a ficarem alegres. Ele dizia, anima-se, o nosso Senhor já nos salvou. Então pare de ficar chorando, lamentando as suas feridas. Está doendo, mas fale para Jesus. Eu estou aprendendo uma situação, às vezes eu estou passando por estresse, por lutas, eu falei, ainda não suei sangue. Porque Jesus suou sangue. Então ainda estou pouco ainda a luta que eu estou vivendo. Então se o meu Senhor Jesus suou sangue, porque Ele queria obedecer ao grande doador, para derramar sobre nossas vidas amor e alegria, então eu não posso permitir que a tristeza se instale. A tristeza faz parte da nossa vida. Perdemos pessoas, ficamos tristes, choramos, nos frustramos, mas não podemos ser pessoas tristes e frustradas o tempo inteiro. Nós precisamos correr para o Pai e dizer, Senhor, me encha da tua alegria, derrama a sua alegria sobre a minha vida, porque o Senhor já está liberando isso, já liberou isso. Pensa na cruz. Cada sangue de Jesus derramado é como fosse o óleo da alegria sobre as nossas vidas. Deus criou a alegria como algo indispensável a nós. Por isso o inimigo tenta roubar. Não é verdade?
A gente está animado, a gente está avivado, a gente está aprendendo do grande doador. Daqui a pouco o inimigo manda uma notícia das trevas que te derruba e você começa a pensar, meu Deus, o que é isso? Eu não aguento isso, eu não aguento mais esse mundo, eu não aguento mais saber notícia de Zika, eu não aguento mais ouvir notícias de abuso, eu não aguento mais ouvir notícias de violência, eu não aguento mais ver criança morrendo, eu não aguento mais ver bomba explodindo, e a gente vai achando que mundo é esse, eu não quero mais viver aqui. E daqui a pouco nós estamos vindo para casa, indo para o trabalho, sem esperança, porque achamos que não tem mais jeito, parece que Deus nos abandonou. Isso quem coloca e planta no nosso coração é o nosso inimigo, porque ele sabe que quando nós entendemos da onde vem a nossa alegria, pode vir o que for, nós nos renovamos no Senhor, nós nos alegramos no Senhor, nós nos contagiamos uns aos outros com o Senhor. O que você tem compartilhado no seu dia a dia? Se você tiver com um grande doador, você vai compartilhar alegria. Não tem como estar na intimidade com o Senhor e sair cabisbaixo. Saímos alegres, confrontados pela sua santidade, mas alegres porque Ele nos diz que vai completar a boa obra na nossa vida. Uma verdade que precisa ser compreendida. Em situações em que estiver atravessando os tempos difíceis, você precisará ter uma alegria disciplinada, baseada em promessas e no exercício da fé. Nos tempos bons, Deus vai fazer grandes promessas no seu coração. Nos tempos difíceis, você vai precisar voltar e relembrar o que Deus disse para você. Porque nos tempos difíceis a nossa mente não fica concentrada. Os pensamentos ruins atacam cada vez mais a nossa mente. Parece que a gente perde a conexão com Deus. Porque a luta é tão grande, a escuridão é tão grande. Mas o Espírito Santo vai começar a lembrar as promessas que Deus fez sobre a sua vida. E seu coração vai transbordar de alegria. No tempo de chorar, a alegria virá pela memória de Cristo e da beleza da sua obra, pela comunhão diária com Deus, por meio da oração e da leitura bíblica, pela vivência do discipulado cristão e pelo enchimento do Espírito Santo de Deus. Tudo isso que eu falei, comunhão, enchimento do Espírito Santo, discipulado, nada a gente produz, a gente se dispõe a desfrutar aquilo que Deus já nos deu. Ele não falou que nos deu intimidade? Então, na intimidade, você vai desenvolver seu processo de oração, seu processo de discipulado com Ele, sua leitura bíblica. Você vai ser cheia do Espírito Santo. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com o grande doador. E Ele já disse que vai derramar sobre nós. E nós só precisamos pegar esse presente, abrir esse presente, usar esse presente e compartilhar desse presente. Querido, se você hoje decidir isso, sua família não vai ser a mesma, seu trabalho não será o mesmo, essa igreja não será o mesmo, essa comunidade não será a mesma. Porque gente que desfruta de intimidade com Deus, gente que desfruta de alegria do Senhor, gente que desfruta da sabedoria do alto e gente que desfruta da alegria, ninguém segura não. Seja que crise que acontecer, isso aqui não perde valor. O nosso dinheiro já perdeu valor no nosso país, mas esses valores, quanto mais nós recebemos e usamos, mais valorosos são aonde nós estivermos. Então, a pergunta do grande doador para você nessa manhã: você vai desfrutar desses presentes que eu estou te dando, ou você vai continuar a desprezá-lo? Porque Ele não bota critério para você receber. Ele já está disponível. Desde o momento que você falou, eu quero esse Deus, Ele derrama tudo isso sobre a sua vida. Você pode pegar os presentes falsos e ficar aí murmurando pela vida inteira. Ou você pode abandonar os presentes falsos e pegar esse do grande doador. E começar a receber, a desfrutar e o melhor, compartilhar do Senhor.
Vamos orar, agradecendo a Deus por esses presentes disponíveis a Ele. Paizinho, Tu és maravilhoso. Senhor, como o Senhor dá da sua intimidade para nós. Pai, nos perdoe, Senhor, por queremos ser íntimos de tanta gente, que às vezes traz tantas dores. Mas o Senhor, que só tem bênçãos espirituais para nos entregar, nós te abandonamos. Mas nessa manhã nós queremos te agradecer por esse presente e dizer: Pai, eu quero te buscar e eu sei que serei achado pelo Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque a sua sabedoria está à disposição dos seus filhos. O Senhor disse que é só a gente pedir que o Senhor vai liberar. Então nessa manhã, Pai, nós estamos reconhecendo o quanto tolos somos, o quanto sábios somos na nossa perspectiva, mas é uma sabedoria que não vem do céu. E hoje nós queremos receber a sabedoria que vem do céu. Pai, então todas as decisões que nós vamos tomar durante o dia de hoje, nós queremos tomá-la com a Tua sabedoria. E a cada dia renovar esse contrato de petição ao Senhor pela Sua sabedoria. Pai, muito obrigado pelo perdão, porque se estamos falando com o Senhor, é porque o Senhor já disse: meu filho, eu já te perdoei, vamos continuar a caminhada. Pai, então, não permita que a gente retenha esse perdão para o próximo. Pai, vai curando essa igreja, a gente que está retendo esse presente maravilhoso que recebeu do Senhor para o outro, para o irmão que o Senhor salvou também na cruz. Então, Pai, se tem pessoas com dificuldade de perdão, que hoje, sendo impactado por esse presente maravilhoso do perdão que vem do Senhor, possa liberar perdão a todos, a todo tempo, que a nossa essência seja uma essência perdoadora. Pai, e a alegria, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque não importa se a gente está empregado ou não, não importa se a gente tem filho ou não, se a gente é casado ou não, se a gente tem namorado ou não, se a gente está numa faculdade ou não. A nossa alegria não depende dessas circunstâncias, nem desses padrões. A nossa alegria está em olhar para Jesus vivo e dizer: eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova identidade, eu sou filho amado do Senhor. E é isso que tem que brotar alegria todo dia. Pai, Satanás todo dia vem com as notícias dele, das trevas, e nos abate. Mas nós queremos nos levantar a cada manhã renovado pela alegria do Senhor, porque está disponível sempre para os teus filhos. Na tua presença só há alegria, Senhor Deus. E nós queremos experimentar isso todos os dias. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus doador, um Deus incomparável em doar e doar. O Senhor ama sem parar, e nós queremos ser como Jesus. Nós queremos pensar como Jesus pensava, de tal maneira que as nossas ações sejam frutos daquilo que nós experimentamos do Senhor. Muito obrigado por essa campanha. Que aqueles irmãos que ainda estão com dificuldade de estar aprofundando nessa campanha, que o Senhor providencia o ensinamento do Espírito sobre a vida deles. E aqueles que já começaram, que possam perseverar, porque ainda temos muito do que ganhar do Senhor e nós queremos receber. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.